Apocalipse, capítulo 21. Irmãos, na entrada desse capítulo 21 aqui, o texto imediato e o acontecimento imediato que antecede esses fatos é o grande juízo de Deus. Nesse momento da história, todos os demônios, Satanás, a besta, o falso profeta, já estarão no lago de fogo. Falei um pouco hoje de manhã da trindade maligna, né? A gente tem a trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí a gente tem o anticristo, a besta e o falso profeta. Né? Em tudo ele imita a Deus. E aqui, nesse momento da história, todos esses já estão julgados e já foram lançados no lago de fogo. A situação do universo é uma situação de algo que está arrasado, destruído. Mostra que Deus cria, e aí por isso o capítulo 21, porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra para aqueles que são redimidos no Senhor. Tá? Então eu gostaria de ler com vocês o versículo 1, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os seres humanos, com os Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, graça, nós te damos mais uma vez nessa noite, pedindo, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento acerca da Tua palavra, pedindo, Senhor, que o Senhor revele a Sua verdade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa sobre a volta de Cristo, nós precisamos entender que a Bíblia diz que Cristo virá como um ladrão na noite. Cristo virá de repente. Não é algo que a gente... Aliás, nós devemos estar atentos e vigilantes quanto à volta de Cristo. Mas ele vai vir e muitos serão pegos de surpresa. 2 Pedro 3, do 10 a 13, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E olha, presta atenção no texto que eu vou ler. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Pedro aqui está descrevendo o que vai acontecer nos céus, no momento da volta de Cristo, e como eu expliquei pela manhã, tudo aquilo que envolve essa volta e todos os acontecimentos que ocorrem. Por isso que o momento da terra vai ser um momento de catástrofe, um momento de terra arrasada, como um grande terremoto deixa uma terra destruída. Por isso, João aqui, ele começa narrando um novo céu e uma nova terra. Ele começa dizendo, olha, tudo será renovado. E sem dúvida nenhuma, essa é a esperança do cristão. Nós não esperamos apenas nessa vida quão miseráveis nós seríamos se as nossas expectativas e as nossas esperanças se encontrassem apenas nesse mundo e nas coisas que o mundo pode nos oferecer. Porque, embora a gente possa ter momentos de alegria, nós só vamos regozijar de verdade na presença de Deus. A nossa esperança e a nossa expectativa está em Deus, e em um dia estar com Ele por toda a eternidade, e um dia poder encontrar e adorá-lo, conhecer como somos conhecidos. E João então falou, olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. Serão reunidos todos ali em um só lugar. Um lugar maravilhoso,
um lugar onde nós não vamos estar mais na presença do pecado, um lugar onde nós não vamos depender dos astros do dia e do astro da noite, nós não vamos depender do sol, nem da lua, porque o próprio brilho de Cristo vai iluminar toda aquela cidade. Um lugar que os nossos olhos não conseguem descrever com o vocabulário que nós temos, a sua grandeza e a sua maravilha. Romanos vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem preparado esse lugar maravilhoso, e talvez você entrou aqui nessa noite cansado, desse mundo, cansado dos problemas, cheio de coisas, cheio de insatisfação, mas nós podemos ter uma esperança, e a esperança é esta, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós vamos ter o prazer e o privilégio de viver o momento de ver esse novo céus e essa nova terra. Ele diz, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles serão os seus povos, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Então ele começa descrevendo, dizendo, olha, eu sou o alfa e o ômega. Diferentemente de nós que temos um início, eu no meu caso nasci em 1980, no dia 15 de setembro, outros nasceram antes de 80, outros depois, nós tivemos um início, nós fomos criados. Mas aqui, quem se revela está dizendo que não teve princípio. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é eterno. Desde o início, ele é o Senhor, ele é o soberano. Ele é aquele que para o caos. Ele é aquele que impede a maldade. Ele é aquele que castiga o pecado. Por isso que esse novo céu e essa nova terra que João descreve aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, é um lugar maravilhoso. Será um lugar mais abençoado do que o Éden. Será um lugar sem o pecado e cheio da presença de Deus. O que mais que nós podemos querer? O que mais que a gente pode desejar? O apóstolo João diz, eu vou para o Pai, vos preparar lugar. E quando estiver preparado, vos buscarei. Vai buscar a sua igreja para estar com o Senhor para todo sempre. Aqui, alguns teólogos vão dizer que por um período nos céus, aqueles que já morreram, mas no segundo momento, quando descreve a nova Jerusalém descendo dos céus, alguns entendem que é aqui nessa terra, nessa nova terra, nesse novo céu, restaurada, aonde a nova Jerusalém é a capital, e ali está o trono de Deus, e daí saem os rios de águas vivas. Ele diz assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aí a gente lembra da passagem de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana vai buscar água no poço, e Jesus pede água para ela diz, olha, a água, você sendo judeu, como pede água para mim? E Jesus fala, se você soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria. E a água que eu te der, a água que ele dá, aquele que bebe nunca mais terá sede. Então é algo maravilhoso. Essa cidade santa, essa nova Jerusalém, é um lugar de perfeita santidade. Ali vai estar a igreja de Cristo, adornada com noiva perfeita. É algo esplendoroso. É um lugar que só vai estar aqueles que creram no Filho e entregaram a sua vida e acreditaram em Jesus como o único e suficiente Salvador. Nesse lugar, nessa cidade maravilhosa, nesse lugar de santidade, nesse lugar onde a igreja está adornada como noiva perfeita, tem reunido ali os principais elementos de Jerusalém, do templo ao jardim do Éden.
É um lugar maravilhoso, onde a tragédia da separação que houve em virtude do pecado de Adão, da infidelidade do homem, vai estar totalmente justificada pela obra de Cristo. Não haverá mais separação. Hoje o pecado nos separa. Nós carecemos do sacrifício e dos méritos de Cristo para podermos adentrar a presença de Deus e não sermos fulminados por sua santidade, por não recebermos a sua ira, porque Cristo levou a sua ira na cruz do Calvário. Nesse lugar que nós estamos falando aqui, nós vamos estar sob esses méritos. A igreja, a noiva adornada e justificada do seu pecado, não terá mais a presença do pecado. Esses sentimentos pecaminosos, essas inclinações que são contrárias à palavra do Senhor, esses sentimentos mesquinhos que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, ou que nós temos que conviver com sentimentos de outras pessoas que praticam tais coisas. O nosso pecado que nos aflora, nossas inclinações, tudo isso não haverá mais. Ali a santidade vai ser plena. Hebreus 9,15 diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Nesse lugar, a noiva de Cristo, os salvos em Cristo, estão desfrutando da herança que nós recebemos em Cristo Jesus. E herança é uma coisa assim que a gente recebe não porque merece. Herança é algo que alguém conquista e deixa para você. O pai compra uma casa e quando o pai falece, essa casa fica para o filho. A empresa fica para o filho. Às vezes o filho até trabalhou, mas quem conquistou foi o pai. Então ele dá como herança. O que nós vamos receber aqui não é algo que a gente mereça, mas é algo que a gente recebe por herança, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós recebemos isso por causa do sangue. Hebreus 12:24 diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui, João está descrevendo o enlace matrimonial do Senhor com a sua igreja. Toda a cidade é a noiva. É a noiva, ou seja, os salvos, que agora estão se dirigindo para encontrar um noivo. A noiva que agora está indo da direção do noivo. Efésios 5:26, 27 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A noiva que vai comparecer diante do noivo. Eu lembro da parábola do casamento, da ceia do cordeiro, onde o pai prepara e convida todas as pessoas para ali estarem. Aqui vai ter pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todo o tempo. Aqueles que são salvos estarão aqui reunidos como uma noiva santificada e purificada pela água do Espírito, santificada e purificada pela palavra, para apresentar diante de si como igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível, a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então todos os santos vêm para viver com Cristo na casa do Pai, a casa que o Filho preparou. Então nós temos uma esperança que vai muito além desse mundo, irmão. Por isso que a paz que nós recebemos é uma paz que excede todo entendimento. Por isso que a nossa alegria, ela não pode depender das coisas desse mundo. A gente, frequentemente, isso acontece, a gente se abate, a gente fica chateado, mas a gente supera isso em Cristo, porque a alegria que nós temos, o mundo não pode ter.
porque a esperança que nós temos é uma esperança diferente do mundo. O mundo espera naquilo que é o agora. O mundo espera naquilo que os olhos podem ver. Mas aqueles que são salvos, que fazem parte do corpo de Cristo, que um dia estarão com Cristo para todo sempre, a sua esperança e a sua expectativa não se encontra nas coisas desse mundo. A gente se alegra com algumas coisas, mas a verdadeira alegria está no Senhor. Por isso que às vezes as coisas estão difíceis, as coisas não estão fáceis, mas o nosso rosto se encontra o sorriso, porque sob a graça de Deus nós podemos confiar que um dia Ele vai enxugar as lágrimas das nossas aflições, que um dia nós não vamos enfrentar mais a separação do corpo e da alma, um dia nós não vamos mais enfrentar a separação daqueles que nós amamos, porque todos aqueles que creem vão estar reunidos para a glória de Deus. O versículo 3 diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O tabernáculo aqui é uma figura que a gente vê constantemente no Antigo Testamento, quando o povo de Israel sai do Egito. Então o tabernáculo ele é levantado no meio do acampamento para que todos aqueles que saem da porta da sua casa possam ver o tabernáculo. Aí representa a presença de Deus no meio do seu povo. Olha o Deuteronômio 12:5, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vireis. Levítico 26:11-12 diz assim: eu porei meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vos sereis por Deus, e vós me sereis por povo. Agora, o que João está descrevendo aqui, diferentemente do povo que saiu do Egito e ficou ali andando 40 anos em círculo, porque duvidou da promessa de Deus, e Deus assim o fez para que todo homem morresse de 20 anos para cima. E apenas 2 daqueles que saíram do Egito, Josué e Caleb, puderam entrar na terra prometida, porque ali estava o pecado. E quando você lê a história de Israel, você vê que por vezes Deus castiga aquele povo. Castiga porque era um povo de rebeldia, castiga porque era um povo de dura serviço, castiga porque era um povo murmurador, mesmo Deus fazendo sair água da rocha, mesmo Deus mandando maná dos céus, mesmo Deus mandando carne para aquele povo comer no deserto, aquele povo era um povo que reclamava. Ali foi levantada a serpente representando Cristo, para que aqueles que pecassem pudessem olhar e não fosse mordido e morresse no deserto. Ali a gente vê várias coisas que ocorreram. Depois você lê o Antigo Testamento, você precisa ler o Antigo Testamento, irmãos. Tem muitas histórias importantes para a nossa fé. Então era uma convivência, embora Deus ali abençoava aquele povo, cuidava daquele povo, havia um problema de convivência ali, porque o povo era pecador. Mas o que o João está descrevendo aqui não é uma convivência como a convivência que houve ali no deserto. João está descrevendo uma convivência perfeita, porque agora nós fomos lavados e remidos pelo sangue. Agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então, por meio do sacrifício de Cristo, seus filhos foram feitos reino e sacerdote. Por meio do sacrifício de Cristo, nós poderemos viver na presença do Pai, numa comunhão perfeita, em algo que foge do nosso conhecimento. Hoje a gente vem no culto, irmão, e a presença de Deus é maravilhosa, a gente canta louvores, a gente adora o Senhor. Alguns às vezes ficam enfadados com isso ou com aquilo, porque a gente é capaz de pecar dentro da igreja, irmão. Mas ali vai ser uma comunhão perfeita por causa da presença de Cristo. Ali nós estaremos com Ele para todo sempre. Ali nós vamos desfrutar dessa paz maravilhosa e soberana, grandiosa, porque nós vamos estar junto e na presença
do Pai. Versículo 4 ao 7 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Presta atenção no 6. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Cristo é aquele que faz todas as coisas, faz nova todas as coisas. A gente vive isso, em parte, quando nós nos convertemos, 2 Coríntios 7:10. Eis que faço nova todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A gente vive isso na nossa conversão. Mas aqui, a gente vive de forma pequena, agora pensando numa forma maior, mais grandiosa, de uma visão macro. Deus é aquele que faz todas as coisas, por isso, todas as tristezas, irmãos, todas as dores, todas as lutas desse mundo atual serão superadas em Cristo para todo o sempre. Sabe essas dores de corpo que a gente tem, irmão? A gente faz uma viagem de 400 quilômetros, 500 quilômetros, parece que chega que não aguenta, tem que ficar deitado, tem que descansar um pouco. A gente trabalha durante o dia e chega à noite, a gente está esgotado. A gente estuda e a nossa mente fica cansada. Todas essas coisas serão superadas em Cristo Jesus. As tristezas, as dores, as lutas. Se tem algo que me chama a atenção é que não haverá mais choro. E sabe por que não haverá mais choro? Porque ali o reino de Cristo estará imperando. E esse reino, e nesse reino, ele faz nova todas as coisas. Nada nesse lugar, irmãos, nada será triste e decepcionante. Às vezes você entra aqui e se decepciona com a gente. Porque a gente às vezes está cansado também. Às vezes o culto da manhã foi mais longo do que a gente imaginava que seria, teve mais acontecimentos que a gente esperava que ia acontecer, e no decorrer do dia aconteceu tantas coisas, e chega à noite, a gente de alguma forma está cansado, e a gente sempre pega na mão, mas naquele dia a gente dá um tchau, porque a gente está um pouco cansado do dia, puxado. E você de repente se chateia conosco como pastor, como irmão em Cristo. Você às vezes se decepciona por causa de uma música, ou por causa da cor, ou por causa de algo que acontece. Mas aí, nada de tristeza, nada de decepção, nada será triste naquele lugar. Isaías 53, 4 e 5, e eu vou começar a usar Isaías aqui para mostrar o que Isaías escreve, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, por causa de Cristo, nós recebemos a paz. Coríntios vai dizer assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 57. Ali, o nosso último inimigo estará derrotado. Às vezes a gente conversa na igreja, a gente fala com alguns irmãos,
E, bom, basta olhar a pandemia, todos, todos nós tivemos medo de algum momento de morrer. Todos nós passamos por aflições, porque esse é o último inimigo, nós já estamos com Cristo. Mas se Jesus não voltar, nós enfrentaremos a morte. Mas ali o nosso último inimigo já vai ter sido superado, ele já foi em Cristo. Mas nós já teremos ressuscitado, estaremos com o Senhor na sua plenitude. O aguilhão da morte, que a gata foi a morte, né? Ela foi vencida. As palavras de Deus são a verdade. Cristo é aquele que escreve o fim sem ter o começo. Deus escreve o fim sem ter o começo e Ele vai dar a água da vida a todos aqueles que ali estiverem. É a confirmação de que todos aqueles que estão em Cristo herdarão todas essas bênçãos, irmão. Então hoje a gente padece, hoje a gente sofre muitas vezes, isso faz parte da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento como pessoas, como homens, como mulheres diante de Deus. Isso faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E todos aqueles que creem vão estar aí, mas não terá mais o sofrimento, não terá mais a angústia, porque nós receberemos a herança do Pai. 1 Pedro 1,4 diz isso, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa é a herança que nós vamos receber. Como eu disse, Romanos 8, 16 e 17 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós temos uma herança junto a Deus. E aí no versículo 8, João descreve ali rapidamente as pessoas que não estarão naquele lugar. As pessoas que não herdarão essa herança maravilhosa, esse novo céu, essa nova terra, não estarão nessa cidade adornada como noiva de Cristo. E aí eu tentei traduzir aqui o que o texto traz de uma forma que fique mais claro. Pessoas que são obstinadas, que são exatamente aquelas que negam a Cristo como Messias, aquelas pessoas obstinadas que lutam e não obedecem à palavra de Deus, aquelas pessoas que não convertem o coração, que não são mansos. E aí a gente precisa ensinar sempre, irmão, porque a gente pensa que manso é aquele que fica quieto. Não é isso. Bem-aventurados mansos de coração, porque darão a terra. Você é assim. Só quem é fleumático, que tem um temperamento fleumático, que morre e esquece de cair, e era manso. Manso aqui é no sentido de uma pessoa que é mansa, que se curva diante da vontade de Deus. E se submete, que se curva diante daquilo que Deus tem. É esse o sentido de manso aqui. Manso no sentido de aceitar e de entender e de se curvar diante dessa vontade poderosa do Senhor. Por muito tempo eu tive problema com essa palavra. Ah, meu Deus, é igual bem-aventurados que choram. Aí a gente pensa, tem aqueles chorão. Chora no jogo do Corinthians, chora na novela, chora no filme, chora não sei na onde, mas não chora pelos pecados. Então, bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados. Então a gente tem que buscar o contexto, o que a Bíblia ensina. Não tem a ver com temperamento aqui, tem a ver com o contexto e entendimento acerca do que o Senhor está falando. Porém, essas pessoas que são obstinadas, pessoas que não se curvam à vontade do Senhor, são essas que negam Cristo, são essas que não estarão ali. São pessoas que têm as práticas que Paulo cita em Gálatas, quando ele fala das obras da carne. Aqui, João também descreve um pouco, né? Covardes, aqueles que são covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, e aí tem aqui, né, aos idólatras. E aí tem um outro aqui,
que pega muita gente, a todos os mentirosos. Da porora, a parte que cabe a esses é o lago de fogo e enxofre. Tem outra passagem, quando descreve aqui o juízo final, também que a gente vai ter uma outra descrição de classe de pessoas que não estarão ali diante do Senhor. E aí do versículo 9 ao 27, vou correr um pouquinho, irmãos. Do versículo 9 ao 27, então, ele vai descrever, ele vai voltar, João volta, então, é como se João retomasse a descrição da Nova Jerusalém. Então ele diz assim: então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos, e sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses fundamentos estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a gente vê aqui João descrevendo mais uma vez a cidade. João volta a descrever um detalhe da história: a esposa do Cordeiro e a cidade santa. Aqui os habitantes redimidos são símbolos usados para representar a cidade que Abraão aguardava pela fé. Esse povo de todos os lugares descreve essa cidade que Abraão aguardava. A cidade resplandecerá intensamente com a glória de Deus. A glória de Deus vai ser presente ali. A glória de Deus vai estar ali. É uma cidade que tem uma beleza como de uma joia rara. É uma cidade que tem uma beleza como uma joia rara e valiosa. Esse simbolismo traz consigo a santificação dos crentes que agora compartilham alegremente a glória do Senhor. É algo esplendoroso, é algo maravilhoso. Os 12 portais aqui, com o nome das 12 tribos do Antigo Testamento, e os 12 fundamentos que trazem o nome dos 12 apóstolos, mais uma vez está representando a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Assim como eu expliquei hoje pela manhã a questão das 2 testemunhas, mostrando que as 2 testemunhas da igreja do Antigo e do Novo. Eu estou falando para vocês aqui que aqui nesse momento, esses 12 portais, esses 12 fundamentos representam toda a igreja de Cristo. A igreja do Senhor ali. Os 12 portais, ou as 12 portas ornamentadas, representam o ingresso dos salvos em Cristo, acessando essa grande cidade, que tem o número simbólico que eu expliquei no outro domingo dos 144 mil, dando a ideia de um número fechado, não de 144 mil pessoas no sentido literal, mas 144 mil no sentido de que há um número fechado de pessoas que creiam e que vão crer em Cristo. E esse número de pessoas vai adentrar essa cidade maravilhosa e estará com o Senhor para todo ou sempre. Esse número de fundamentos faz menção aos apóstolos e deixa aqui evidente o vínculo do Antigo e do Novo Testamento, aqui representada como a Igreja de Cristo. Essa cidade será habitada por santos, tanto santos do Antigo Testamento judeus, como do Novo Testamento gentios. Ali estará toda a igreja de Cristo. E aí, versículo 16 ao 21, paciência comigo hoje, irmãos. Eu quero terminar o capítulo. A cidade tinha forma de... 16. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12 mil estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais.
Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio e o sétimo de crisólito, e o oitavo de berílio, e o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então aqui, para os antigos gregos, irmão, essa forma geométrica descrita aqui simboliza a perfeição. João está querendo dizer que essa cidade é uma cidade perfeita, pois nele o seu comprimento, largura e altura têm a mesma medida. Para os judeus, esse simbolismo era lembrado como o formato geral do Santo dos Santos no tabernáculo e do templo. Há um simbolismo aqui na descrição de João. Também nesses versículos fica evidente a beleza e a perfeição da graça divina, porque eu expliquei lá no início da exposição do livro de Apocalipse o que essas pedras significavam. Essas pedras têm um valor de beleza, têm uma razão de ser. E vocês podem depois estudar e ver mais uma vez. A medida grega apresentada em estádio, irmãos, equivale a 185 metros, apresentando um total de 12.000 estádios. Aí eu quero ler Isaías 60:18 com vocês. Diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Deus, o Criador de todas as coisas, é a perfeita habitação dos crentes. Nós estaremos nele. E isso vai ser tremendo. Mais uma vez, Efésios 2:19-22 diz assim: aquele que já não sois estrangeiros, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Presta atenção, vai comparando os textos, tá, irmão? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui, irmãos, só vou falar do cristal, né? O cristal significa resistência e beleza. Essa cidade, ela tem riqueza e plenitude de obras realizadas. Essa cidade demonstra claramente que não tem contaminação e nem corrupção. Como é bom, né? Hoje, nós somos salvos em Cristo e nós podemos desfrutar dessa graça maravilhosa. Mas ainda a gente está na presença da corrupção do pecado. Ainda a gente se decepciona, mas ali não terá mais nem contaminação e nem corrupção. Versículo 22 diz assim, irmãos: não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor. Glórias ao Senhor. O Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Eles trarão a glória, a honra das nações. Fala de nações aqui, por isso da Nova Jerusalém ser uma espécie de capital, né? A glória das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação, nem mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. A cidade santa será habitada somente pelos salvos. Será um relacionamento sem ser quebrado por causa do pecado. Todo aquele lugar, igreja, será um lugar alegre. Todo aquele lugar será um lugar cheio de comunhão dos filhos redimidos com o Pai. Cristo é a glória de Deus revelada ao mundo. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele é a glória do unigênito, ninguém viu o Pai, mas o Filho é que revela o Pai, a glória do Pai vai estar ali. Nós não vamos precisar de outra fonte. Cristo será suficiente, Deus será suficiente, somente a presença gloriosa de Cristo será suficiente, nós estaremos nele, ele em nós. Nós não precisaremos de luz, porque ele vai brilhar sobre toda aquela cidade. Não vai ter noite, não vai ter lugar fechado que a luz não possa entrar. A luz vai estar em todos os lugares. A presença de Deus vai estar manifesta e a sua glória vai estar manifesta. Eu recorro mais uma vez ao livro de Isaías, capítulo 60, versículo 19, que diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu esplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o Deus da tua e o teu Deus a tua glória. Neste lugar nós não vamos ver as trevas, não se conhecerá mais as trevas ou qualquer maldade. Jamais será amaldiçoada por qualquer perigo ou ação maligna. Os portões estarão abertos 24 horas por dia para aqueles que vão vir ali adorar diante do trono de Deus. A gente fecha a porta para a gente não ser importunado. A gente fecha a porta para ficar seguro de ladrão e de pessoas mal intencionadas. A gente tranca, a gente se protege em nossas casas com muros altos. Aqueles que moram em condomínio com portarias 24 horas, tem câmeras. Se você olhar aqui na igreja, não se engane, irmãos, a gente tem câmera de todos os ângulos aqui. Quando eu quero ver se a Juliana está aqui ainda, que minha esposa gosta de uma conversa, eu olho para a câmera para ver se ela já saiu, porque se ela não saiu, eu já fico tranquilo, vai demorar. Né? Então, imagino que o Júnior deve fazer a mesma coisa aqui. Tem câmera em todas as salas pastorais, tem câmera no fundo, tem câmera na escola, no Ministério Infantil. Isso também é para proteção e segurança desse prédio no qual nós nos reunimos. E quando a gente está aqui, a Igreja de Cristo está aqui. Mas lá não vai ter perigo. Lá não vai ter roubo. Lá não vai ter nada, nenhum tipo de ameaça e nenhum tipo de ação maligna. Porque ali o Senhor já vai ter manifestado o seu juízo. Ali vai haver paz, ali vai haver alegria. Ali vai haver pessoas de todas as nações, épocas e lugares que foram salvas por Cristo. Ali, a esperança nossa e de todo aquele que nasceu de novo, de que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, vai ser complementada ali quando nós estivermos ali de fato e de verdade no nosso lugar, na presença de Deus. E aí sim pode falar de boca cheia, felizes por toda a eternidade. Por isso, igreja, eu quero finalizar dizendo o seguinte: se você não está com a sua vida ajustada, conserte-se diante de Deus. Se você tem colocado as suas expectativas muito nesse mundo passageiro, renove as suas expectativas naquilo que realmente merece nós depositarmos a nossa esperança, de estarmos com o Senhor para todos os tempos. E declare em alto e bom tom: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça nessa noite. Pai, nessa noite nós louvamos o seu nome. Nessa noite, Deus, nós declaramos que a nossa esperança não pode e não deve estar nas coisas passageiras desse mundo. Nós até nos alegramos com algumas coisas e o Senhor é glorificado quanto mais nós estamos satisfeitos em Ti. Pfeiffer já fala isso. Meu Deus, e embora nós saibamos dessa verdade, muito mais sabemos, ó Deus, que em Ti deve residir a nossa esperança. Porque um dia nós estaremos nesse lugar glorioso, como noiva adornada, sem ruga, sem mancha, mas santificada na Tua palavra, para estar com o Senhor para todo o sempre. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas expectativas errôneas. E que possamos depositar em Ti todo o nosso ser,
toda a nossa fé para andarmos como peregrinos nesse mundo, rumo a Canaã celestial, lugar de adoração, lugar de paz, lugar de alegria, lugar da glória do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus.